Ao longo de sua vida, Adolf Hitler acumulou uma fortuna imensa. Seus royalties de livros, doações de empresários, propriedades de luxo e coleções de arte fizeram dele um dos homens mais ricos da Europa. Seu poder político transformava qualquer renda em privilégio pessoal. Mas quando o Terceiro Reich entrou em colapso em 1945, tudo mudou. O dinheiro, o ouro e as obras de arte saqueados desapareceram no caos. Alguns foram confiscados, outros se perderam para sempre e outros parecem ter desaparecido sem deixar vestígios. Para onde foi a fortuna pessoal de Hitler? Quem controlou seus bens após a queda do Reich? Quanto de sua riqueza permanece oculto até hoje? Os primeiros anos, o caminho de Hitler para a riqueza e... Em 1977, Adolf Hitler chegou a Viena com um portfólio de desenhos debaixo do braço e a esperança de ingressar na Academia de Belas Artes. A instituição o rejeitou 2 vezes consecutivas, em 197 e 198, por considerar sua aptidão técnica para o desenho acadêmico insuficiente. Sem formação superior, sem emprego estável e com capital mínimo da herança paterna, ele entrou em um período de extrema dificuldade econômica. Entre 1999 e 1913, viveu em abrigos municipais e residências coletivas como o Mannerheim, na Meldemannstrasse, onde dividia espaço com desempregados, alcoólatras e marginalizados. Ganhava a vida vendendo pequenas aquarelas e cartões postais, em sua maioria reproduções de paisagens urbanas ou monumentos vienenses, que oferecia a transeuntes e pequenos comerciantes nas ruas da capital austríaca. Sua renda era irregular e escassa, raramente ultrapassando algumas coroas por dia, mal o suficiente para alimentação e hospedagem. Ocasionalmente, ele trabalhava em empregos temporários, como remover neve com pá, carregar malas em estações de trem ou pintar placas. Os registros de residência mostram que sua renda semanal raramente ultrapassava 25 coroas, colocando-o na base da escala social de Viena. Em 1913, após receber uma pequena herança de aproximadamente 820 coroas, mudou-se para Munique. Lá continuou vendendo desenhos e cartões postais até a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Alistou-se como voluntário em 1914, servindo como mensageiro na Frente Ocidental. Recebeu a Cruz de Ferro de 1ª e 2ª classe. Seu salário militar era modesto, mas seu uniforme e suas despesas de subsistência lhe permitiram escapar temporariamente da miséria urbana. Ao final da guerra, em 1918, retornou a Munique sem profissão nem economias. Envolveu-se em círculos políticos ultranacionalistas e, em 1919, filiou-se ao Partido dos Trabalhadores Alemães, que logo se tornaria o Partido Nacional Socialista. Começou a discursar e a consolidar sua posição como agitador político, ainda contando com pequenas doações de apoiadores e com o apoio básico da organização partidária. A tentativa de golpe de Estado de 1923, conhecida como Putsch de Munique, culminou em sua prisão na fortaleza de Landsberg. Durante seu confinamento, ele ditou a Rudolf Hess, o que se tornaria sua obra fundamental. Minha Luta, o livro, foi publicado em 2 volumes, em 1925 e 1926, pela Franz Eher Verlag, dirigida por Max Amann. Os resultados comerciais iniciais foram limitados. Em 1925 foram vendidas 9.473 cópias. Entre 1926 e 1927, as vendas anuais giraram em torno de 6.000 cópias. Em 1930, as vendas acumuladas mal chegavam a 20.000 cópias, resultando em uma redução na renda de Hitler, que recebia aproximadamente 10% em royalties. A situação mudou com a crise econômica global e a ascensão política do Partido Nazista. Em 1930, foram vendidos 54.000 exemplares. Em 1932, as vendas atingiram 230.000. O crescimento do partido impulsionou diretamente a demanda pelo livro, criando um ciclo em que o sucesso político alimentava ganhos econômicos pessoais. O ponto de virada final ocorreu quando Hitler foi nomeado chanceler em janeiro de 1933. Minha Luta deixou de ser um livro moderadamente popular para se tornar praticamente leitura obrigatória.
O Estado alemão implementou uma política de distribuição sistemática. Todo casal civil recebia um exemplar como presente oficial, funcionários públicos e soldados eram incentivados a possuí-lo, e bibliotecas e escolas o adquiriam como material de referência. Instituições públicas tinham que pagar à editora por essas cópias, e uma parte ia diretamente para Hitler em royalties. Em 1933, quase 1 milhão de cópias foram vendidas. Entre 1934 e 1935, cerca de 1,5 milhão de cópias foram distribuídas anualmente. Os royalties variavam de 15% a 18% do preço de varejo. O preço padrão de um exemplar era de 12 marcos alemães, o que significava que Hitler recebia entre 1,82 e 6 marcos alemães por livro. Com vendas anuais superiores a 1 milhão de cópias, sua renda com Minha Luta era apenas entre 1 e 2 milhões de marcos imperiais. A essas receitas nacionais somaram-se as edições internacionais. Minha Luta foi traduzido para inglês, francês, italiano, húngaro, espanhol e outras línguas. Editoras estrangeiras pagaram royalties e adiantamentos, embora em vários países a obra tenha sido sujeita a censura ou críticas. Nos Estados Unidos, a Houghton Mifflin publicou a obra, gerando receitas estimadas em mais de $250 mil antes da entrada dos Estados Unidos na guerra. Além de sua renda literária, Hitler começou a receber doações diretas de industriais alemães. Desde a década de 1920, ele recebia contribuições de figuras como o magnata do aço Fritz Thyssen, que contribuiu com somas significativas para o movimento nazista. A partir de 1932, essas conexões foram formalizadas por meio do Adolf Hitler Spende, organizado por Gustav Krupp von Bohlen und Halbach, líder do grupo industrial Krupp. Este fundo arrecadou contribuições de grandes empresas alemãs: IG Farben, na indústria química, Siemens em tecnologia e infraestrutura, Daimler-Benz em transportes e Vereinigte Stahlwerke em aço e armas. Formalmente, essas contribuições eram voluntárias, mas na prática representavam uma obrigação tácita, pois a recusa poderia ser interpretada como deslealdade ao regime. Todos os anos, milhões de Reichsmarks fluíam diretamente para fundos administrados por Hitler. Essas receitas eram isentas de controle fiscal e auditorias, operando como um sistema financeiro paralelo que alimentava tanto as atividades do partido quanto as despesas pessoais do líder. Em troca, os empresários recebiam contratos estatais, incentivos fiscais, proteção contra sindicatos e participação privilegiada no rearmamento militar. Um fator crucial na acumulação de riqueza de Hitler foi sua relação com as autoridades fiscais alemãs. Em 1932, antes de sua chegada ao poder, a Receita Federal de Munique havia cobrado mais de 405 mil marcos alemães em dívidas acumuladas, decorrentes de anos de sonegação sistemática. Após assumir a chancelaria em janeiro de 1933, Hitler aproveitou sua nova posição para resolver o problema de uma vez por todas. O Ministério das Finanças foi instruído a cancelar quaisquer obrigações fiscais que o Führer tivesse. Uma ordem oficial estabeleceu que Hitler estava isento de impostos e todos os processos fiscais anteriores foram anulados. Isso significava que toda a renda subsequente, fossem royalties literários, doações corporativas ou salários estatais, permaneciam inteiramente em suas mãos. Numa Alemanha onde a alíquota de imposto para quem ganhava muito era de cerca de 40%, a isenção significava um aumento automático de quase metade de sua renda disponível. Além da isenção de impostos, Hitler também recebeu privilégios adicionais que ampliaram seu acesso a recursos. Como chanceler e presidente, Hitler recebia formalmente um salário por suas funções, mas o considerava apenas mais um fundo para suas contas pessoais. O Estado também financiava suas necessidades operacionais: residências oficiais, trens blindados, aviões, automóveis e pessoal de serviço. O sistema funcionava de tal forma que Hitler não fazia distinção entre fundos públicos e privados. Qualquer projeto pessoal, desde ampliações residenciais até aquisições de obras de arte, podia ser financiado pelo Tesouro do Reich ou por doações corporativas centralizadas em seu meio administrativo. Em 1933, Hitler havia completado uma transformação financeira extraordinária.
Suas fontes de riqueza se diversificaram em 4 canais principais. Royalties massivos de Minha Luta, que gerou milhões anualmente. Doações corporativas canalizadas por meio do esquema Adolf Hitler Spende. Isenção total de impostos que maximizou sua renda. E uso discricionário de recursos estatais para despesas pessoais. O contraste com sua juventude era gritante. O homem pobre que vendia cartões postais nas ruas de Viena para ganhar algumas coroas por dia havia se tornado um dos homens mais ricos da Alemanha. Essa transição não se baseou na acumulação tradicional de capital produtivo, mas em uma combinação de propaganda política, alianças estratégicas com o capital industrial, manipulação do sistema tributário e controle gradual do aparato estatal. A ascensão ao poder, a fortuna pessoal de Hitler. O ano de 1933 marcou o início do período mais lucrativo da vida financeira de Adolf Hitler. Sua nomeação como chanceler não só lhe deu poder político, como também transformou radicalmente o tamanho de sua renda pessoal. Minha Luta, que até então gerava lucros limitados, tornou-se uma fonte de riqueza sem precedentes na história editorial alemã. A transformação do livro em símbolo do novo regime foi imediata. O governo implementou políticas que garantiam vendas massivas por meio de canais institucionais. Todo casamento civil na Alemanha recebia automaticamente um exemplar como presente de Estado. Autoridades, bibliotecas e escolas eram obrigadas a possuir a obra. A distribuição sistemática gerava um fluxo constante de receitas editoriais, todas destinadas às contas pessoais do chanceler. Em 1933, as vendas atingiram quase 1 milhão de exemplares, um aumento de mais de 400% em relação ao ano anterior. Entre 1934 e 1935, as vendas anuais giravam em torno de 1,5 milhão de cópias. Em 1939, as vendas acumuladas ultrapassaram 5 milhões, consolidando a posição de Hitler como um dos autores mais lucrativos da Europa. O sistema de royalties era extraordinariamente favorável, entre 15% e 18% do preço de varejo. Com um preço padrão de 12 Reichsmarks, Hitler recebia entre 1,80 e 2,6 Reichsmarks por exemplar, gerando uma renda anual de mais de 1,5 milhão de Reichsmarks somente em royalties. A expansão internacional amplificou esses ganhos. Minha Luta foi traduzido para 16 idiomas, incluindo inglês, francês, italiano, húngaro, espanhol, sueco e holandês. Nos Estados Unidos, a Houghton Mifflin distribuiu milhares de cópias com o título Minha Batalha, com receitas superiores a $250 mil antes da entrada do país na guerra. No Reino Unido, França e Itália, as vendas contribuíram para um fluxo constante de moeda estrangeira. Em 1939, a renda acumulada de Hitler era de Minha Luta, Sua Fortuna, foi estimada em mais de 7 milhões de marcos imperiais, um valor que o colocou no topo da riqueza editorial europeia. A consolidação dessa fortuna coincidiu com a aquisição de privilégios fiscais sem precedentes. Em 1934, o Ministério das Finanças emitiu uma resolução declarando-o isento de obrigações fiscais. A ordem anulou suas dívidas anteriores e estabeleceu que nenhuma renda futura seria tributada. Em uma Alemanha, onde a alíquota de imposto para rendas altas girava em torno de 40%, a medida significava que Hitler retinha todos os seus ganhos. Essa disposição permaneceu inalterada até sua morte em 1945. Além de royalties e isenções fiscais, Hitler tinha acesso ilimitado a recursos estatais para financiar seu estilo de vida. Sua residência, empregados, transporte, segurança e alimentação eram todos custeados pelo erário público. O apartamento na Prinzregentenplatz, em Munique, foi comprado em 1938 por 75 mil Reichsmarks e decorado com móveis clássicos, tapetes orientais e porcelanas de fabricantes prestigiados. Em Obersalzberg, Baviera, a modesta Haus Wachenfeld, alugada desde 1928, foi transformada no Berghof entre 1935 e 1936. A reforma custou mais de 30 milhões de marcos alemães. A residência incluía terraços panorâmicos com janelas de 8 metros de altura, uma biblioteca particular, um cinema, cozinhas industriais e amplos jardins.
O Berghof tornou-se um centro de reuniões semi-oficial e um local regular para recepções diplomáticas. Em Berlim, a chancelaria do Reich foi ampliada em 1938 sob a direção de Albert Speer. A nova chancelaria apresentava corredores de mármore com mais de 140 metros de comprimento, salões monumentais e ornamentação inspirada na Roma imperial. Embora formalmente um edifício estatal, Hitler também o utilizava como residência particular. Como presente de seu 50º aniversário, em 1939, ele recebeu o Kehlsteinhaus, conhecido como o Ninho da Águia. Construído a uma altitude de mais de 1.800 metros, o complexo custou mais de 30 milhões de marcos alemães e era acessado por um elevador escavado na rocha. Embora apresentado como uma instalação estatal, funcionava como uma extensão de sua propriedade pessoal. O transporte pessoal de Hitler refletia a mesma opulência. Ele possuía uma frota de automóveis de luxo, incluindo limusines blindadas, Mercedes-Benz Seven Season K-Grosser, adaptadas para maior segurança. Cada unidade custava mais de 40 mil marcos alemães. Entre elas estavam veículos todo-terreno Mercedes-Benz G4 e um Maybach Zeppelin DS-8. Para viagens de longa distância, ele usava um trem blindado equipado com dormitórios, salas de conferência, um refeitório formal e sistemas de comunicação. Para viagens aéreas, ele tinha a Führermaschine, uma Focke-Wulf Condor com interiores adaptados para conforto e trabalho na estrada. Ao mesmo tempo, começou a consolidar uma coleção particular de arte e objetos de valor. A partir de meados da década de 1930, agentes do partido adquiriram pinturas, esculturas e antiguidades de galerias alemãs e estrangeiras. Seu interesse se concentrou na arte clássica europeia com obras dos períodos renascentista, barroco e romântico alemão. Entre 1936 e 1939, colecionou centenas de peças, muitas obtidas por meio de pressão econômica sobre colecionadores judeus que foram forçados a vendê-las abaixo de seu valor real. Essas aquisições impulsionaram a criação do Führermuseum em Linz, concebido como o maior museu de arte europeia. O sistema Adolf Hitler Spende consolidou sua posição como uma fonte adicional de riqueza. Coordenado por Gustav Krupp von Bohlen und Halbach, canalizou milhões de marcos alemães de empresas como IG Farben, Siemens, Daimler-Benz e Vereinigte Stahlwerke para fundos administrados diretamente por Hitler. Em troca, os empresários recebiam contratos estatais, benefícios fiscais, proteção sindical e participação em programas de rearmamento. O sistema funcionava como um círculo mutuamente benéfico entre capital privado e poder político. Em 1939, a estrutura financeira pessoal de Hitler atingiu uma escala extraordinária. Suas fontes de renda somavam milhões em royalties de Minha Luta Nacional e internacionalmente, doações corporativas centralizadas, isenção total de impostos e acesso ilimitado a recursos estatais. Essa combinação o tornou um dos homens mais ricos da Europa, com uma fortuna composta por propriedades de luxo, coleções de arte, veículos exclusivos e ativos financeiros. Não se tratava de capital produtivo no sentido convencional, mas sim de riqueza acumulada por meio do controle político do Estado e da manipulação das estruturas fiscais e corporativas alemãs. A Guerra Mundial, os assuntos privados de Hitler. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial em setembro de 1939, a expansão territorial do Terceiro Reich abriu novas oportunidades financeiras para Adolf Hitler. O que até então era uma torrente de royalties editoriais, doações industriais e privilégios fiscais transformou-se em acesso direto aos recursos econômicos e culturais de um continente inteiro. O mecanismo foi acionado imediatamente após a invasão da Polônia. Unidades especializadas do exército alemão e da SS foram treinadas para localizar e confiscar ativos valiosos nos territórios ocupados. O Banco Nacional da Polônia foi esvaziado de suas reservas em ouro e moeda estrangeira. As coleções particulares de famílias aristocráticas e comerciantes foram inventariadas e apreendidas. Museus nacionais perderam pinturas, esculturas, manuscritos antigos e objetos de arte decorativa. Essa metodologia foi replicada em todos os países sob controle alemão.
Na França, o Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg coordenou confiscos de coleções judaicas e o esvaziamento de museus como o Jeu de Paume, em Paris. Na Bélgica e nos Países Baixos, agentes do Reich apreenderam coleções particulares inteiras, incluindo a de Jacques Goodsticker, que continha centenas de pinturas de mestres flamengos e holandeses. Na Grécia, Iugoslávia e Tchecoslováquia, as operações abrangeram moeda estrangeira de bancos privados, reservas de ouro de bancos centrais, joias de família, bibliotecas particulares e arquivos documentais. Alguns desses ativos foram para o Reich, mas uma parcela significativa permaneceu reservada especificamente para Hitler e seu círculo. O valor do espólio cultural era extraordinário. Só na França, estima-se que mais de 100 mil obras de arte foram apreendidas entre 1940 e 1944. Entre elas, obras de Rembrandt, Vermeer, Rubens, Renoir e Cézanne. As peças foram transportadas para armazéns na Alemanha e na Áustria, com concentração particular em minas de sal como Altossee, onde a temperatura e a umidade constantes garantiam ótima preservação. Hitler supervisionou parte do processo de seleção. Ele revisou catálogos fotográficos de obras confiscadas e as designou para sua coleção pessoal. As que ele rejeitou foram distribuídas a outros líderes, vendidas em mercados internacionais ou usadas como instrumentos de troca diplomática. O projeto do Führermuseum em Linz representava a ambição máxima dessa acumulação cultural. A partir de meados da década de 1930, Hitler imaginou um museu que superaria o Louvre, o Prado e o Hermitage em escala. Os planos, supervisionados por Albert Speer, previam galerias monumentais, salões de mármore e sistemas de iluminação avançados. A guerra forneceu o volume necessário de obras para preenchê-lo. Entre as peças reservadas para Linz estavam pinturas atribuídas a Rafael, Caravaggio, Tiziano, Alberto Dürer e Rubens. Em contraste, ele rejeitou sistematicamente a arte moderna, que caracterizou como degenerada. Muitas obras foram destruídas em exposições públicas ou vendidas para obter divisas. Embora o museu nunca tenha sido construído, a descoberta de mais de 6.500 obras na mina de Altossee em 1945 demonstra a magnitude do projeto. O Führermuseum simbolizava a apropriação cultural como extensão do poder pessoal, um legado monumental baseado na pilhagem sistemática da Europa. Ao mesmo tempo, a guerra intensificou as transferências de capital para países neutros. Hitler e seu círculo sabiam que o poder político poderia ser temporário e que era necessário proteger parte de sua fortuna fora da Alemanha. A Suíça tornou-se o principal destino. A neutralidade do país e a confidencialidade de seu sistema bancário o tornaram um destino ideal para capital ilícito. Quantias consideráveis de moeda estrangeira e ouro foram transferidas por meio de empresas de fachada e bancos suíços colaboradores. Documentos recuperados após a guerra mostram que instituições como o Swiss Union Bank e o Credit Suisse administravam depósitos vinculados ao Reich e, em alguns casos, a contas pertencentes ao círculo pessoal de Hitler. O ouro saqueado nos territórios ocupados era derretido na Suíça, reavaliado e reintroduzido nos mercados internacionais. Parte era usada para comprar matérias-primas estratégicas, enquanto o restante permanecia em contas projetadas para permanecer inacessíveis às autoridades aliadas. O principal administrador dessas operações era Max Amann, diretor da editora Franzéher, e administrador financeiro de Hitler desde a década de 1920. Amann canalizava não apenas royalties e doações, mas também saqueava ativos convertidos em moeda estrangeira, que então transferia para a Suíça ou Liechtenstein. Ele também organizou depósitos físicos na Áustria e na Baviera, onde minas e cavernas serviam para armazenar ouro, joias, moeda estrangeira e obras de arte. O valor total dessas transferências permanece uma questão controversa. Comissões posteriores, como a Comissão Bergier, na Suíça, documentaram que dezenas de toneladas de ouro nazista circularam por bancos suíços durante o conflito. Parte veio do Estado alemão, mas há indícios de que também existiam contas privadas diretamente ligadas a Hitler. Alguns depósitos foram descobertos pelos aliados, outros desapareceram nos últimos meses do Reich, alimentando teorias sobre tesouros escondidos nos Alpes austríacos e bávaros.
Além dessas operações financeiras, Hitler continuou a expandir suas propriedades e coleções durante a guerra. O Berghof foi reforçado com bunkers, sistemas de comunicação militar e espaços de armazenamento para obras de arte e documentos. Em 1943, ele ordenou a construção de abrigos adicionais na Baviera e na Áustria, financiados por doações corporativas e fundos desviados do orçamento militar, destinados tanto à defesa quanto ao armazenamento de pertences pessoais. Coleções particulares continuaram a se expandir. Agentes em Paris, Amsterdã e Bruxelas adquiriram obras selecionadas com base em listas específicas elaboradas por Hitler. Muitas peças foram obtidas por meio de pressão econômica sobre proprietários judeus ou confiscadas sem indenização. O resultado foi uma coleção de milhares de pinturas, esculturas, móveis antigos, bibliotecas inteiras, instrumentos musicais e documentos históricos. Ao final do conflito, em 1945, Hitler havia acumulado uma fortuna, combinando royalties anteriores, doações industriais, transferências financeiras internacionais e a pilhagem direta de ativos culturais e materiais da Europa. Esses recursos incluíam mais de 100 mil obras de arte confiscadas, reservas de ouro e moeda estrangeira, joias e mobiliário histórico, todos armazenados em armazéns secretos na Áustria, Baviera e outros territórios. Enquanto a população alemã enfrentava racionamento, bombardeios e enormes perdas humanas, Hitler mantinha um estilo de vida luxuoso. Suas residências serviam banquetes com produtos importados, forneciam aquecimento constante e contavam com uma equipe numerosa. A guerra fizera de Hitler o repositório de uma riqueza pessoal que rivalizava com os tesouros nacionais, o produto não da atividade produtiva, mas da pilhagem organizada de um continente. O colapso do Reich, o testamento de Hitler. Durante os primeiros meses de 1945, com o avanço do Exército Vermelho pelo leste e a pressão das forças anglo-americanas pelo oeste, as preocupações do círculo íntimo de Adolf Hitler deixaram de ser exclusivamente militares. A vasta rede de recursos financeiros, reservas de ouro e coleções de arte acumuladas ao longo de 6 anos de guerra corria o risco iminente de cair nas mãos do inimigo. A partir do final de 1944, multiplicaram-se as tentativas de transferir depósitos para locais considerados mais seguros. O Reichsbank, sob a direção de Walter Funk e Emil Pohl, ordenou a evacuação de barras de ouro e moeda estrangeira para depósitos no sul da Alemanha e na Áustria. As minas de sal de Merkers, na Turíngia, e Altaussee, na Áustria, tornaram-se os principais centros de armazenamento. Descobertas subsequentes pelas forças americanas confirmaram a magnitude dessas operações. Mais de 8 mil lingotes de ouro, vários bilhões de marcos alemães em moeda estrangeira, toneladas de prata, joias e obras de arte confiscadas foram encontradas em Merkers. Mais de 6.500 peças foram encontradas em Altaussee, destinadas ao Museu do Führer em Linz, incluindo pinturas atribuídas a Leonardo da Vinci, Rembrandt, Vermeer e Rubens. Ao mesmo tempo, agentes próximos a Hitler tentaram organizar transferências adicionais para a Suíça e Liechtenstein. O sistema bancário suíço, que já havia recebido ouro do Reich em anos anteriores, era o destino prioritário. No entanto, a documentação é escassa, visto que muitos registros foram deliberadamente destruídos nas últimas semanas do conflito. Nos Alpes bávaros, Martin Bormann, secretário pessoal de Hitler e administrador de sua fortuna, coordenou a criação de novos esconderijos. Relatos do pós-guerra indicam que comboios de caminhões militares transportavam baús de metal e sacos de couro para abrigos ao redor de Berchtesgaden. Parte desse material desapareceu durante os dias caóticos da rendição, alimentando especulações persistentes sobre tesouros escondidos na região. Na noite de 29 para 30 de abril de 1945, quando as tropas soviéticas completaram o cerco ao centro de Berlim, Hitler ditou 2 documentos finais no bunker da chancelaria: o testamento político e o testamento privado e financeiro. O testamento político nomeou sucessores para a continuação formal do Estado Nacional Socialista. Karl Dönitz foi nomeado presidente do Reich e Joseph Goebbels, chanceler. Incluía justificativas ideológicas e diretrizes para a continuidade, mas não abordava questões financeiras.
O testamento particular continha disposições relativas aos seus bens pessoais. Estipulou que seus bens seriam transferidos para o Estado alemão enquanto o Estado Nacional Socialista continuasse existindo. Caso contrário, os bens seriam geralmente destinados ao povo alemão. O documento estipulava que a fortuna não beneficiaria sua família ou pessoas próximas a ele, refletindo uma fusão conceitual entre sua pessoa e o Estado. O testamento foi assinado na presença de Martin Bormann, Joseph Goebbels e Wilhelm Burgdorf. No entanto, a derrota iminente tornou essas disposições instrumentos de valor jurídico incerto, visto que nem o partido nem o Reich existiriam como entidades reconhecidas horas depois. A distribuição de cópias tornou-se uma operação perigosa. 3 mensageiros foram encarregados de transportá-las para territórios ainda controlados pelos soviéticos. Wilhelm Zander deveria entregá-las a Dönitz, Heinz Lorenz, a Ferdinand Schörner e Willy Johann Meyer às zonas ocidentais. Todos os 3 cruzaram as linhas soviéticas em condições extremamente difíceis. Após a rendição, Zander enterrou os documentos em um baú perto do lago Tegernsee antes de assumir uma identidade falsa. Johann Meyer escondeu sua cópia em uma garrafa de vidro em seu jardim em Iserlohn, e Lorenz foi preso após desaparecer temporariamente. Enquanto isso, procedeu-se à destruição sistemática de registros financeiros. Nossos bunkers de Berlim, arquivos bancários, inventários de arte e correspondência financeira foram queimados. Em Munique, onde ficavam a editora Franz Erher e o Tesouro do Partido, chefiado por Franz Xaver Schwarz, também foram eliminados registros contábeis que permitiriam rastrear o fluxo de fundos até Hitler. Martin Bormann tentou organizar a evacuação de colaboradores com informações sobre contas e depósitos secretos. Alguns escaparam para a Baviera e Áustria, outros foram capturados. Max Amann, gerente de minha luta-tropas americanas, prenderam um monarquista. Ele declarou que grande parte dos registros havia sido destruída, dificultando a reconstrução financeira. Walter Funk, presidente do Reichsbank, foi capturado e julgado em Nuremberg. Ele confirmou a transferência maciça de ouro e moeda estrangeira, embora tenha notado que uma parte considerável desapareceu durante as evacuações finais. Outros oficiais de nível médio desapareceram em meio ao caos. Alguns podem ter fugido para a América do Sul. Outros morreram em combate ou se integraram à população civil sob identidades falsas. A destruição dos arquivos não foi completa. Os aliados recuperaram saldos parciais do Reichsbank, documentos fragmentários da editora Franz Erher e correspondências ligadas a Adolf Hitler Spende, o que lhes permitiu reconstruir parcialmente o sistema financeiro do regime. Mesmo assim, a confusão deliberada entre ativos estatais, partidários e pessoais dificultou a distinção clara entre as categorias. Wilhelm Mohnke, o comandante do bunker em seus últimos dias, guardava uma 4ª cópia dos testamentos, juntamente com um estoque de joias e diamantes. O pacote desapareceu durante um voo através das fronteiras soviéticas, deixando documentos e objetos de valor cobiçados sem deixar vestígios. As tentativas de Hitler de preservar seu legado financeiro colidiram com o colapso total do Estado. Nas últimas semanas de abril de 1945, sua fortuna passou de um capital consolidado a uma riqueza dispersa, fragmentada entre depósitos descobertos pelos aliados, ativos perdidos em evacuações caóticas, arquivos destruídos e redes administrativas desintegradas. O testamento que legou sua riqueza ao Estado alemão perdeu relevância com o colapso do Reich. O que restou de seu império financeiro tornou-se um prêmio disputado entre exércitos de ocupação, administrações regionais que reivindicavam jurisdição e colaboradores que tinham acesso a contas ocultas ou depósitos secretos. Os vencedores, a busca pela fortuna de Hitler. Após a capitulação da Alemanha em maio de 1945, localizar e administrar a fortuna pessoal de Adolf Hitler tornou-se uma prioridade imediata para as potências vitoriosas. Os Estados Unidos, o Reino Unido e a União Soviética lançaram investigações paralelas com metodologias e objetivos divergentes, resultando em um sistema de busca fragmentado que determinaria o destino final dos ativos dispersos. Os Estados Unidos desenvolveram a abordagem mais sistemática por meio de unidades especializadas, seção conhecida como Monumentos, Belas Artes e Arquivos,
composto por historiadores da arte, arqueólogos e especialistas em patrimônio cultural, concentrou-se na catalogação e recuperação de obras saqueadas. Simultaneamente, o Departamento do Tesouro e o Departamento de Justiça abriram investigações sobre minha luta royalties internacionais e depósitos bancários vinculados tanto ao Partido Nazista quanto pessoalmente a Hitler. O objetivo era reconstruir a estrutura financeira com documentação verificável, algo que foi dificultado pela destruição deliberada de arquivos durante os meses finais da guerra. O Reino Unido concentrou seus esforços principalmente na investigação das propriedades imobiliárias de Hitler na Baviera e em Munique, além de participar da administração conjunta dos royalties de publicação em território alemão ocupado. Os serviços de inteligência britânicos examinaram os fluxos de dinheiro para bancos suíços e britânicos, embora os resultados tenham sido limitados devido às restrições impostas pelo sigilo bancário internacional. A União Soviética adotou uma abordagem diferente. Após ocupar Berlim e assumir o controle do bunker da chancelaria, a NKVD confiscou documentos, pertences pessoais e obras de arte. Muitos desses itens foram enviados diretamente para Moscou. Alguns se tornaram parte das coleções estatais soviéticas, enquanto outros permaneceram armazenados em depósitos secretos inacessíveis por décadas, criando um vácuo de informações sobre seu destino final. A cooperação entre as potências aliadas era mínima. As crescentes tensões políticas, que logo se transformariam na Guerra Fria, limitavam qualquer esforço conjunto. O resultado foi a fragmentação de ativos entre diferentes jurisdições e a impossibilidade de compilar um inventário completo. Partes significativas de ativos desapareceram devido a essa falta de coordenação, seja por ocultação deliberada, apropriações individuais ou transferências sem documentação oficial. Um dos aspectos mais documentados foi a gestão de minha luta direitos autorais internacionais de nome do autor. Desde meados da década de 1930, traduções circularam nos Estados Unidos, Reino Unido, França e Itália. A editora americana Houghton Mifflin adquiriu os direitos em inglês e distribuiu dezenas de milhares de cópias sob o título Minha Batalha com a entrada dos Estados Unidos na guerra em dezembro de 1941. Esses royalties foram sujeitos à revisão imediata. Em 1942, o governo americano aplicou Lei de Negociação com o Inimigo é. O produto da venda dos livros foi apreendido. A quantia confiscada totalizou aproximadamente $255 mil, o equivalente a vários milhões de dólares em valores atuais. Esses fundos foram transferidos para o Escritório de Custódia de Ativos Estrangeiros e, após a guerra, não foram devolvidos aos seus herdeiros nem ao Estado alemão. Em vez disso, foram doados a organizações europeias que auxiliavam refugiados e vítimas do conflito, tornando-se um dos poucos ativos pertencentes a Hitler cujo destino final foi documentado de forma pública e transparente. O Reino Unido implementou uma medida semelhante, embora em menor escala. Os royalties recebidos pelas editoras britânicas também foram confiscados e posteriormente canalizados para programas de reconstrução europeia. A transparência britânica era mais limitada do que a dos Estados Unidos, mas o mecanismo era essencialmente comparável. A renda literária de Hitler nunca retornou à Alemanha ou a mãos privadas. Dentro do território alemão ocupado, a administração dos royalties nacionais mostrou-se mais complexa. O testamento de Hitler designou o Partido Nazista como seu herdeiro aparente, mas este foi oficialmente dissolvido pelo Conselho de Controle Aliado em 4 de junho de 1945. O documento estipulava que, na ausência do partido, os ativos passariam para o Estado alemão, mas em um país dividido em zonas de ocupação, não havia uma autoridade unificada capaz de reivindicar esse direito. Por fim, foi determinado que, como Hitler tinha residência oficial na Baviera, o Estado Livre da Baviera herdaria minha luta gestão de direitos autorais. Em 1948, essa decisão foi formalizada legalmente, concedendo à Baviera o controle absoluto sobre a obra. A posição da Baviera era inequívoca: proibir a reimpressão e a comercialização de livros. Os exemplares existentes só podiam ser consultados em bibliotecas especializadas com acesso restrito a pesquisadores credenciados.
Os royalties residuais provenientes de impressões anteriores a 1945 eram absorvidos pelo Estado bávaro e alocados a programas de assistência social. Esse controle foi mantido até 2015, quando os direitos autorais expiraram no 70º aniversário da morte de Hitler. Durante esse longo período, a Baviera bloqueou todas as publicações comerciais, exercendo controle efetivo sobre o ativo literário mais lucrativo do nazismo. O destino das propriedades variou dependendo da localização. Berghof, uma residência alpina em Obersalzberg, foi bombardeada em abril de 1945 e posteriormente saqueada por civis e tropas de ocupação. Em 1952, o governo bávaro demoliu as ruínas para impedir que se tornassem um local de peregrinação. Kehlsteinhaus, conhecido como o Ninho da Águia, sobreviveu intacto. Foi inicialmente usado pelas tropas americanas como local de lazer e, a partir da década de 1950, foi transformado em atração turística. No entanto, todos os símbolos nazistas foram removidos para impedir seu uso para fins de propaganda. Um apartamento na Prinzregentenplatz, em Munique, foi confiscado em 1945 e convertido em escritórios administrativos para o governo da Baviera. Nunca mais se tornou uma residência privada. A chancelaria do Reich em Berlim foi demolida pelas autoridades soviéticas durante a década de 1950 como parte da reconstrução urbana. Outras propriedades menores, incluindo aquelas associadas a Eva Braun, foram confiscadas e convertidas em uso público ou vendidas após a remoção de quaisquer vestígios históricos identificáveis. Essa política de neutralização tinha um princípio claro: impedir que os bens materiais de Hitler fossem transformados em relíquias ou símbolos de culto. Portanto, os bens foram sistematicamente dissolvidos, demolidos ou reaproveitados para fins estatais. Simultaneamente, investigações aliadas localizaram partes significativas da coleção de arte pessoal. Os depósitos em Altossee e outras minas foram esvaziados, e as peças foram catalogadas para restituição ou reatribuição. No entanto, o processo foi extremamente complexo. A procedência de muitas obras foi deliberadamente apagada e a documentação destruída. Algumas peças foram devolvidas a famílias ou instituições. Outras foram incorporadas a museus americanos, britânicos e alemães reconstruídos, enquanto um número considerável permaneceu sob custódia indefinida devido à impossibilidade de estabelecer sua propriedade legítima. O ouro e a moeda estrangeira encontrados em depósitos como Merkers eram administrados pelas potências ocupantes. Parte do dinheiro era destinada ao financiamento da administração militar alemã, outra, às reparações de guerra. O restante foi gradualmente transferido para as autoridades da Alemanha Ocidental durante o processo de reconstrução. No entanto, simultaneamente, depoimentos de oficiais capturados mencionaram o desaparecimento de comboios em março e abril de 1945, indicando que uma parcela significativa nunca foi localizada. Contas na Suíça e em outros países neutros permaneceram inacessíveis devido às leis de sigilo bancário. Em meados da década de 1950, o balanço geral era ambíguo. Os aliados obtiveram royalties estrangeiros, controlaram royalties nacionais sob o regime bávaro, confiscaram e demoliram propriedades e redistribuíram uma parte substancial da coleção de arte. Mas enormes lacunas também persistiam: ouro desaparecido, contas inacessíveis, depósitos nunca encontrados e obras cuja procedência permanecia sem solução. A busca aliada recuperou parte do espólio, mas deixou em aberto a questão de quanto da riqueza pessoal de Hitler havia sido perdida para sempre, diluída em redes bancárias, coleções particulares ou escondida em refúgios nunca descobertos. O legado oculto, os mistérios da riqueza de Hitler. Apesar dos esforços exaustivos das potências aliadas durante a primeira década do pós-guerra, uma parcela considerável da fortuna de Adolf Hitler nunca foi localizada. Os inventários aliados meticulosos no registro das descobertas também documentavam rigorosamente as ausências. Listas nazistas recuperadas mencionavam obras específicas que nunca apareceram nos locais descobertos.
Depoimentos de oficiais capturados referiam-se a operações de transferência cujo destino final permanecia desconhecido, deixando um mapa fragmentário dos movimentos urgentes realizados nas últimas semanas do conflito. Entre as obras de arte desaparecidas estavam pinturas documentadas fotograficamente em catálogos nazistas, mas nunca recuperadas pelas forças de ocupação. Obras atribuídas a Caravaggio, mencionadas em correspondências entre agentes de Hitler, não foram localizadas em nenhum depósito importante. Várias pinturas de Vermeer, identificadas em listas de confisco francesas, também não apareceram em Alt-Taussi ou em outros depósitos. Mestres flamengos dos séculos XV e XVI, inventariados durante requisições na Bélgica e na Holanda, permaneceram sem deixar vestígios após 1945. A escala desses desaparecimentos tornou-se evidente quando especialistas compararam inventários alemães de propriedades confiscadas com catálogos de recuperação dos aliados. A discrepância sugeria que entre 500 e 1.000 peças de valor museológico foram perdidas durante as evacuações finais ou no período imediatamente posterior ao colapso do regime. O ouro desaparecido constituía um mistério ainda maior em termos econômicos. O Reichsbank manteve registros detalhados de suas reservas até o início de 1945. Comparações posteriores entre esses registros e os valores recuperados pelos aliados de Merkers e outros depósitos revelaram discrepâncias substanciais. Estimativas conservadoras situavam a quantidade de ouro não localizada em nenhum depósito conhecido entre 100 e 200 toneladas. Depoimentos de funcionários interrogados do Reichsbank mencionaram comboios específicos partindo de Berlim com destino à Baviera e à Áustria em março de 1945. Alguns desses transportes foram interceptados por forças americanas, mas outros simplesmente desapareceram. Os motoristas militares designados para essas operações receberam ordens seladas para abrir apenas em locais designados, e muitos foram mortos nos combates finais ou desapareceram na confusão da rendição, obliterando a cadeia de custódia. As contas bancárias suíças constituíam a terceira categoria de ativos não rastreáveis. A partir de 1933, a Suíça serviu como um canal para as operações financeiras do regime nazista, aproveitando o sigilo bancário e a neutralidade política. Durante a guerra, essas práticas se intensificaram, especialmente a partir de 1943, à medida que a situação militar alemã começou a se deteriorar. Investigações americanas conduzidas em 1946 concluíram que uma parcela significativa das reservas de ouro do Reich foi transferida para bancos suíços. No entanto, os valores exatos nunca foram revelados devido às proteções legais do sistema financeiro suíço. Os arquivos bancários permaneceram selados por décadas e, quando finalmente foram submetidos ao escrutínio internacional na década de 1990, muitos registros de guerra haviam sido destruídos de acordo com procedimentos administrativos de rotina. Alguns historiadores argumentam que Hitler mantinha contas pessoais indiretas, administradas por intermediários como Martin Bormann ou Max Zaman. Essas contas teriam operado sob nomes corporativos ou pseudônimos pessoais, o que complicou muito sua identificação posterior. A completa ausência de registros, aliada à destruição deliberada de documentação nos últimos dias do Reich, impediu um inventário definitivo dos ativos bancários suíços vinculados ao círculo íntimo do líder nacional socialista. Esse vácuo documental alimentou hipóteses persistentes sobre transferências para a América do Sul, particularmente Argentina, Paraguai e Brasil. A partir do final da década de 1940, os serviços de inteligência aliados receberam relatos de movimentações suspeitas de ouro e moeda estrangeira para essas regiões. Essas operações estavam ligadas tanto a líderes nazistas em fuga quanto a redes de apoio logístico estabelecidas na Europa. A Argentina, sob o presidente Juan Domingo Perón, tornou-se um refúgio reconhecido para numerosos exilados alemães. Relatórios desclassificados de agências americanas durante a década de 1950 mencionaram transferências de fundos de bancos suíços para contas em Buenos Aires e Montevidéu, usadas por colaboradores de alto escalão do regime.
Alguns pesquisadores sugeriram que parte desse capital veio de reservas pessoais criadas por Hitler durante os anos de guerra, embora evidências documentais diretas tenham se mostrado difíceis de encontrar. Brasil e Paraguai também apareceram em relatórios do pós-guerra como destinatários de capital ligado a ex-oficiais nazistas. A existência documentada de redes de transporte marítimo e aéreo, conhecidas como rotas de fuga, facilitou tanto a fuga de indivíduos quanto a transferência de ativos valiosos. O Chile ocasionalmente apareceu em fontes de inteligência como destino de obras de arte enviadas de portos europeus para o Pacífico, embora nenhuma investigação tenha produzido evidências materiais conclusivas. Esses relatos encontraram ainda mais apoio no desaparecimento de Martin Bormann em maio de 1945. Por quase 3 décadas, circulou a possibilidade de que ele tivesse escapado com documentação financeira e acesso a fundos ocultos. Embora os restos mortais atribuídos a Bormann tenham sido identificados em Berlim em 1972, um período prolongado de incerteza permitiu o desenvolvimento de narrativas sobre redes financeiras clandestinas com alcance sul-americano. A busca por tesouros escondidos continuou por décadas após o encerramento oficial das investigações aliadas. Caçadores de tesouros particulares, entusiastas da arqueologia e especialistas em história militar vasculharam as florestas da Áustria e da Baviera, mergulharam em lagos alpinos e exploraram sistemas de túneis abandonados. Seus esforços resultaram em descobertas ocasionais, caixas de metal contendo moedas, documentos deteriorados e pertences pessoais de oficiais nazistas. No entanto, nenhuma descoberta atingiu a magnitude dos milhões desaparecidos da fortuna pessoal de Hitler ou das toneladas de ouro não recuperadas. Os lagos Toplitzsee e Grundlsee, na Áustria, foram sistematicamente revistados com base em depoimentos que alegavam que unidades da SS haviam despejado caixotes em suas águas em abril de 1945. Expedições de mergulho organizadas nas décadas de 1960 e 1970 recuperaram documentação falsificada, chapas de impressão para notas falsas e armas de pequeno porte. Nenhuma dessas buscas resultou em ouro, arte ou documentos financeiros de valor substancial. Da mesma forma, minas abandonadas nos Alpes austríacos e bávaros foram extensivamente exploradas. Algumas apresentavam sinais de ocupação temporária durante os meses finais da guerra. Instalações elétricas improvisadas, armazéns convertidos e restos de embalagens. No entanto, esses locais foram esvaziados antes da chegada das equipes aliadas, sugerindo que quaisquer materiais valiosos foram removidos nas primeiras semanas após a capitulação alemã. O aspecto mais tangível do legado financeiro de Hitler permaneceu minha luta sob o controle da Baviera desde 1948. A publicação comercial de obras permaneceu proibida por 70 anos. Os royalties residuais das edições anteriores à guerra foram canalizados para programas de assistência social, enquanto a Baviera manteve uma política rigorosa contra qualquer exploração comercial do texto. A situação mudou radicalmente em 1º de janeiro de 2016, quando os direitos autorais expiraram sob a lei alemã. O Instituto de História Contemporânea de Munique publicou uma edição crítica exaustivamente anotada, com o objetivo de contextualizar o livro como um documento histórico em vez de literatura de propaganda política. A demanda inicial superou as expectativas editoriais e exigiu múltiplas reimpressões durante o primeiro ano de disponibilidade. A receita gerada por essa edição crítica foi destinada ao próprio Instituto e a programas de pesquisa histórica, mantendo-se a premissa de evitar qualquer lucro privado derivado da obra. Em outros países, sem restrições legais específicas, edições comerciais não anotadas continuaram a circular, gerando lucros para editoras privadas sem qualquer ligação com potenciais herdeiros alemães ou com o Estado bávaro. Reivindicações familiares sobre partes do legado surgiram esporadicamente ao longo das décadas. Paula Hitler, irmã do ditador, iniciou um processo na década de 1950 que resultou no reconhecimento parcial dos direitos de herança, embora tenha falecido em 1960 sem receber quaisquer benefícios substanciais. Leo Haubal, sobrinho de Hitler, manteve suas reivindicações ao longo das décadas de 1960 e 1970,
alegando direitos a Minha Luta royalties gerados antes de 1936. Essas disputas estavam entrelaçadas com questões morais sobre a legitimidade de se beneficiar do legado nacional socialista. Propostas de historiadores, como Werner Maser, de alocar royalties controversos a organizações que auxiliavam as vítimas do Holocausto, foram rejeitadas pelas famílias, que exigiam controle direto sobre sua distribuição. Nesse contexto, François Genoux, um advogado suíço com complexas conexões internacionais, destacou-se. Ele conseguiu se posicionar como intermediário em disputas de direitos autorais. Genoux alegou ter adquirido os direitos diretamente de Paula Hitler, embora as circunstâncias da transação permanecessem juridicamente controversas. Seu controle sobre os manuscritos inéditos de Hitler, incluindo um segundo livro da década de 1920, permitiu-lhe gerar uma renda considerável até sua morte em 1996. O destino dos direitos administrados por Genoux após sua morte permanece incerto, garantindo que essa parte do legado financeiro de Hitler continue a levantar questionamentos e potenciais lucros para partes não identificadas décadas após o fim da guerra. Revelações ocasionais mantiveram vivo o interesse por bens perdidos. Em 2019, operários da construção civil na Polônia encontraram equipamentos ferroviários alemães de guerra que permaneceram escondidos por mais de 70 anos. Embora investigações subsequentes tenham demonstrado que seu conteúdo era menos espetacular do que o esperado, o evento serviu como um lembrete de que descobertas significativas ainda são possíveis. Enquanto isso, leilões internacionais regularmente apresentam objetos pessoais atribuídos a Hitler, globos de escritório, veículos da frota e peças de protocolo. Um globo arrecadou mais de $100 mil. Um telefone atribuído à sua comitiva imediata atingiu $229 mil e pistolas cerimoniais foram adquiridas por milhões em mercados privados. Esses objetos, fragmentos dispersos de patrimônio material, foram transformados em mercadorias que geraram lucros para intermediários e colecionadores, sem resolver questões fundamentais sobre a fortuna desaparecida. A questão central sobre o destino dos milhões acumulados por Hitler permanece em aberto após quase 8 décadas. Parte dela foi recuperada e redistribuída pelas potências aliadas. Outra parte foi dissolvida no caos do pós-guerra, saqueada, destruída ou irreversivelmente perdida. Uma terceira categoria, composta por ativos nunca localizados, continua a alimentar hipóteses sobre contas bancárias inativas, depósitos ocultos e transferências internacionais que podem surgir a qualquer momento. O legado financeiro de Hitler tornou-se um quebra-cabeça histórico caracterizado por mais perguntas do que certezas, mais hipóteses do que confirmações e mais mistérios do que resoluções. A fortuna que outrora representou poder sobre vastas regiões da Europa transformou-se numa constelação de evidências parciais, testemunhos contraditórios e possibilidades permanentemente abertas, enquanto novas pistas, descobertas fortuitas ou documentais poderão reordenar o mapa nos próximos capítulos.